Apaixonadas por Jesus, hoje é o capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João Marcos. É até estranho falar João Marcos, né, mas ele tinha esse nome composto, e que a gente chama ele carinhosamente de Marcos, para os mais íntimos. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, já estamos caminhando, seguindo na nossa leitura. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal, para que esse vídeo chegue para mais gente, né. O objetivo aqui sempre é expandir o evangelho, tá bom? Então faça isso e fique até o final, porque vai ter a nossa senha. Lembra? Se por um acaso você está aqui no YouTube e não participa desse grupo, não quer entrar no grupo, tudo bem, não tem problema, mas você pode escrever a senha aqui nos comentários. E é claro, você também é muito bem-vinda no nosso grupo. Vamos lá então, gente. Esse capítulo 6 vai falar da morte de João Batista. Vamos pegar só esse pedacinho que é dos versos 14 ao 29. Vamos focar o que aconteceu aqui. Ele vai falar, vou dar um resumo para vocês, como que o rei Herodes, e vou falar para vocês sobre esse Herodes aqui, que esse é o Herodes Antipas. Influenciado por Herodias e sua filha, eles mandaram decapitar João Batista. Então aqui está cheio de conflito, cheio de poder, de intriga política e o impacto da verdade que João Batista proclamava nesse contexto de corrupção, de medo. Gente, parece uma novela esse capítulo aqui. Muito, muito interessante, muito legal. Então vamos lá, Marcos 6,14. E o rei Herodes ouviu falar. Quando eu li isso, eu falei, ouviu falar. O que ele ouviu falar que impressionou tanto assim Herodes? Né? Porque o nome dele está falando sobre Jesus, ouviu falar de Jesus, porque o nome dele se tornara muito conhecido, e diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então, o que, que tanto Herodes ouviu falar? Vamos primeiro aqui falar sobre Herodes Antipas, que é muito legal a gente trazer esse contexto para a gente entender tudo que estava acontecendo. Então, quem foi esse Herodes? Na Bíblia, gente, eu acredito que seja lá em Atos, se eu não me engano, vai falar de outros Herodes. Eu acho que, não vou falar aqui com certeza, tá? Mas eu acho que foram 4 Herodes registrados na Bíblia, não tenho certeza, tá? Mas esse aqui era Herodes Antipas. Esse Herodes era filho do Herodes o Grande, que foi rei lá na Judéia, antes da sua morte, lá antes de Cristo. E após a morte do Herodes pai, desse Herodes o Grande, o reino foi dividido entre os seus filhos. E esse Herodes aqui de Marcos, Herodes Antipas, recebeu a Galileia e a Pérea para ele tomar conta, certo? Agora vamos analisar o seu poder, o que que ele estava, sob domínio. Ao contrário do pai dele, do Herodes o Grande, esse Herodes aqui, Antipas, ele tinha, gente, olha que interessante, para a gente entender o caráter desse Herodes aqui. Ele tinha como título oficial de rei, inclusive a Bíblia menciona Marcos, os evangelhos também menciona esse Herodes aqui como rei. Mas o Herodes Antipas, na verdade, era um tetrarca, e ele nunca foi reconhecido oficialmente, como rei pelo Senado romano. O que que era um tetrarca? Era um título que significa que um governador, que ele era um governador de 1/4 de um reino. Então ele estava ali sob o domínio do Império Romano, e ele governava 1/4 do Império Romano. Então, esse título de rei foi usado de uma forma super, informal para falar com esse Herodes Antipas, e ele gostava disso. Herodes Antipas queria muito esse título de rei, mas ele nunca conseguiu. Gente, olha isso, na verdade, a história diz que ele chegou até a pedir esse título para o imperador Calígula, mas foi recusado. E ele ficou maluco, porque gerou um monte de conflito interno ali, externo, e acabou enfraquecendo a sua posição. Então,
Esse Herodes Antipas, ele tinha uma ambição de ser chamado rei, então isso fala muito quem ele era. Aí, vamos agora analisar o que aconteceu aqui, né, que a gente leu. E o rei Herodes ouviu falar de Jesus, porque o nome dele se tornara muito conhecido, e diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por que está falando de João Batista aqui? Então vamos analisar essa parte. Vamos lá, Herodes Antipas. Eu vou sempre falar para vocês, para a gente contextualizar, e é sempre legal trazer essas informações para vocês. Herodes Antipas foi confrontado lá por João Batista. Vocês lembram nos capítulos anteriores? Por quê? Porque ele estava num casamento ilícito, ilegal perante a lei judaica, com Herodias. Herodias era sua cunhada. Olha que loucura isso. Ela era esposa do seu meu irmão Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais para frente também. Ou seja, gente, o que estava acontecendo aqui? Herodes estava violando as leis judaicas, como eu falei, e era esperado que pelo menos Herodes respeitasse a lei judaica, já que ele estava governando sobre o povo judeu ali. Então, João Batista, ele era demais, ele não queria nem saber, ele pregava mesmo. E independente de quem fosse, podia ser o rei, podia ser o sacerdote, podia ser qualquer um. E ele denunciava o pecado e a injustiça. Então, João Batista falou: vocês estão errados, vocês precisam se arrepender. E foi lá e falou para Herodes mesmo. Mas eles não gostaram. A gente já viu o caráter aqui de Herodes. Você acha que ele gostou de ser reprimido, né, ser corrigido por alguém? E Herodias, a bonitona, também não gostou nada. E ela ficou bravinha. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu vou trazer só um resumo aqui para vocês. E numa dança da filha dela, Herodes aprovou essa dança e num pedido, depois eu vou explicar isso melhor para vocês, ela, junto com a sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Ou seja, gente, Herodes valorizava tanto, o poder, né, como um bom romano que ele valorizava tanto esse poder, que ao invés de ele se render à mensagem de arrependimento de João Batista, ele preferiu atender a quem ele nunca iria se livrar. De João Batista ele até conseguiu se livrar, porque ele mandou decapitar a cabeça dele, mas ele preferiu atender a quem ele nunca ia conseguir, e eu e você também nunca vamos conseguir nos livrar, que é a nossa culpa. Meu Deus, ele nunca iria conseguir se livrar dele mesmo. Então, o que estava acontecendo aqui? O que Herodes ouviu, como Marcos registra aqui logo no inicinho? Vamos lá, vou trazer a história agora para vocês direitinho. Então, Herodes Antipas, governante da Galiléia da Pérea, como eu já expliquei para vocês, ele começou a ouvir os relatos sobre as atividades de Jesus, tudo que Jesus estava fazendo, as coisas que ele falava, os seus milagres. E com tudo isso, com essa pregação poderosa, os sinais, né, as maravilhas realizados tão bem pelos discípulos, que Jesus tinha enviado de dois em dois. Então, esses rumores, essas notícias, essas fofocas começaram a se espalhar rapidamente pela região e chegaram até Herodes. E ele ficou maluco, maluco, ficou inquieto. Então, Herodes, ouvindo tudo isso sobre Jesus, ele imediatamente falou assim: "Não, é João Batista que ressuscitou e ele porque eu mandei decapitar a cabeça dele, então ele ressuscitou, só pode ser ele, através de Jesus". Olha que maluco, né, ele estava pensando assim, estava acontecendo alguma coisa sobrenatural. Até porque Herodes Antipas, ele era muito além de todo aquele poder que ele gostava, ele era supersticioso, desconfiado. Então, quando ele ouviu sobre Jesus, todas essas características que eu falei sobre ele, explica o medo que ele tinha que João Batista tivesse voltado dos mortos, porque ele acreditava que a ressurreição de João ia trazer juízo maior ainda sobre ele por causa dessa execução injusta. Herodes sabia que João Batista era alguém bom. Então, dito tudo isso, essa explicação para vocês sobre Herodes, vamos
agora continuar aqui, eu vou voltar um pouquinho e eu vou ler com vocês, eu faço questão. Ó, lá no 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, eu voltei lá no 17, tá bom? Mulher de seu irmão Filipe, a quem ele havia casado, mandara prender João, acorrentá-lo e encerrá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo. Então, olha só, esse é o motivo pelo qual Herodes tinha medo de João. Ele sabia que ele era um homem justo e santo e o guardava com segurança lá na cadeia. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando o dia favorável em que Herodes, no aniversário de seu nascimento, deu um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. E entrou a filha da mesma Herodias e dançou, agradando a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei ao jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, e detalhe, né, gente, que ele nem tinha, ele era tão, sabe, ganancioso, que ele prometeu uma coisa que ele não tinha, que ele não ia poder dar. Mas ele falou para ela: Metade do meu reino eu te darei. Então, o que está acontecendo aqui? A filha de Salomé, quer dizer, a filha de Herodes, que era Salomé, dançou para o rei, para os convidados nessa festa, e Herodes ficou tão encantado com a festa que, nesse ato de impulsividade, para exibir o seu poder também, prometeu dar a ela o que ela pedisse, até inclusive metade do reino, como eu falei para vocês. E aí, gente, essa parte é muito importante, principalmente para nós mulheres e principalmente para quem é mãe. E é influenciada pela sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista. E aí, como a gente leu aqui, embora Herodes tenha ficado angustiado com o pedido, ele não quis quebrar a promessa diante dos convidados dele. Ele falou assim: não, e eu não vou voltar atrás porque eu já prometi a minha palavra importa. Tipo assim, né? Como é que eu vou comprometer minha posição, minha reputação política? Então, não. Então, para manter a sua honra perante todo mundo ali, ele ordenou que João fosse executado. Então, gente, a gente está vendo aqui episódios de tanto Herodes quanto Herodias, de pessoas egoístas, pessoas que olham mais para elas mesmas, pessoas que não querem um arrependimento verdadeiro, pessoas que tiveram a chance de ter um encontro com Jesus, de ter sua vida transformada, e elas preferiram olhar para elas mesmas. Herodias, gente, ela manipulou a sua filha, ela manipulou Salomé quando ela pediu a cabeça de João Batista. E isso mostra quem é essa mulher, mostra esse profundo egoísmo, essa falta de amor materno, né? Que mãe que faria isso? Uma mãe amorosa, uma mãe centrada, ela ia proteger a sua filha de uma imoralidade, sabe, desse tipo de uma crueldade. Mas Herodias usa Salomé como instrumento para satisfazer seu desejo de vingança contra João Batista. Então, gente, essa atitude de Herodias, a atitude de Herodes também, sabe, desse ato dele totalmente impulsivo, é um alerta para gente sobre o perigo da gente usar pessoas inocentes, ainda mais os nossos filhos, né, ou crianças, para cumprir desejos egoístas, vingativos. Então, vale a pena a gente contextualizar tudo isso que eu falei para vocês, quem era Herodes, quem era Herodias, o tipo de sociedade que Jesus estava enfrentando, os valores da época, onde as alianças políticas, familiares, sempre iam resultar em atos de traição, de violência, começando pelo pai de Herodes, Herodes o Grande. Foi um homem extremamente, assim, completamente maluco pelo poder. Então, gente, nesse contexto todo, Herodias é uma figura manipuladora e ela coloca a sua própria vingança acima do bem-estar, né, de sua filha, mostrando aí uma ambição
sem medida, uma frieza, gente, horrível. Então, gente, a falta dessa orientação espiritual, moral, dentro das famílias, precisa ser levada em consideração. A gente precisa proteger os nossos filhos de influências malignas e guiar os nossos filhos, a nossa família, no caminho de justiça. E Herodias aqui serve como um alerta para a gente sobre o impacto das decisões egoístas, nossa mesmo, sabe, dos pais sobre os nossos filhos. Como o egoísmo de um pai, de uma mãe, vai trazer consequências traumáticas para um filho, para uma criança, pode destruir a vida de alguém e sem se importar com o impacto que isso vai trazer no futuro. Aqui no caso de Salomé, Herodias não nem pensou, ela estava preocupada em matar João Batista. Então, olha que responsabilidade que eu e você temos de guiar os nossos filhos no caminho certo. Da morte de João Batista, olha que lição que a gente tem, olha tudo que estava por trás disso, a motivação por trás da morte de alguém. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade guiar os nossos filhos no caminho certo. É muito importante a gente educá-los, espiritualmente, e que a gente seja um exemplo, sabe, de integridade, de fé para os nossos filhos. Já Herodias, ela escolheu um caminho de destruição para a sua vida, para a sua família, para a sua filha. E essa escolha, com certeza, teve consequências horríveis, desastrosas. A gente vê que essas consequências foram tão desastrosas que elas mandaram matar João Batista. E nem se fala, né, do futuro de Salomé. Então, gente, eu coloquei aqui como título Uma Mãe Egoísta. Eu trouxe quem era Herodes, o por trás de tudo isso, um homem completamente egoísta, ambicioso, que estava ao lado de uma mulher muito pior. Então, gente, e trouxe uma consequência da morte de João Batista. Então, Herodias, eu quero trazer isso aqui para vocês. É um exemplo de uma mãe que, em vez de proteger, de guiar a sua filha, escolheu manipular e usar Salomé como uma ferramenta para sua vingança. Então, gente, a falta de arrependimento dessa família, tanto de Herodes, eh, quanto de Herodias, e o uso egoísta da sua filha, alerta a gente sobre esse perigo das decisões motivadas por orgulho, por egoísmo, por vingança, por poder. Então, gente, essa história desafia a gente a refletir essa importância da gente cultivar os valores de amor, de justiça. Olha como é importante a gente ter um tempo aqui com Deus, porque Ele traz esse arrependimento para a gente. Esse arrependimento precisa existir nas nossas vidas. A gente precisa olhar para a gente e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso de um arrependimento verdadeiro. Assim como Herodes deixou de fazer, ele poderia ter falado: "Não, eu vou aceitar a mensagem de João Batista, eu vou organizar toda a minha casa. Eu estou errado, eu me casei com alguém que eu não poderia". E olha como uma coisa foi levando a outra. Olha consequências desastrosas, uma coisa, sabe, foi só ladeira abaixo. Então, gente, a questão do arrependimento é muito importante. A gente precisa ter essa verdade no nosso coração sobre o arrependimento. Se uma pessoa lá atrás tivesse arrependido, nada disso teria acontecido. Se Herodes não fosse tão egoísta e tivesse arrependido, se ele fosse mais inteligente, né, e tivesse arrependido, Herodias não teria influenciado sua filha negativamente para pedir a cabeça de João Batista. Como que eu e você estamos sendo na sociedade? Como que tipo de mãe que você está sendo? Que tipo de esposa que você está sendo? Será que você fica manipulando o seu marido em relação à sua sogra? Será que você fica manipulando, estagiárias no seu trabalho? Sabe, será que você fica manipulando, por falta de arrependimento, por egoísmo próprio, sabe? Uma situação tão pequena, tão boba. E Deus não se agrada disso, gente. Esse é um convite do Senhor para a gente, com todo amor e carinho, para que a gente se arrependa, que a gente olhe para a gente e fala: Senhor,
Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Me mostra, Senhor, me mostra aquilo que está dentro de mim e que às vezes eu não consigo enxergar ou que eu não quero enxergar. Deus te chama, me chama hoje para entrar nesse lugar de arrependimento, e arrependimento em todos os sentidos da nossa vida, inclusive a nossa vida com Deus. Gente, é isso. Esse assunto é muito interessante, dá uma pregação linda aqui, né? Dá sabe, uma reflexão linda que a gente pode fazer aqui e muito séria, muito importante para os dias de hoje. É muito difícil a gente ver pessoas que falam, que aceitam o seu erro, sabe? Que reconhecem, na verdade, o seu erro. A gente precisa de pessoas assim, para que não haja consequências desastrosas, como foi a morte de João Batista. Bom, eu vou falar a senha para vocês. Eu peço, só antes de falar, que vocês façam uma oração aí, mais uma vez, e corram para esse lugar aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai tratar a gente hoje. Eu sinto que mulheres aqui precisam ser tratadas no seu interior, no seu coração, pegar aquelas feridas que estão, sabe, encalacradas aqui dentro da gente, que estão enraizadas dentro da gente, e a gente entregar para o Senhor, falar: Senhor, eu não quero viver assim, eu não quero ser como Herodias, eu não quero ser como Herodes, transforma a minha vida, em nome de Jesus. Não esqueça, gente, de curtir o vídeo, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se você ainda não participa do nosso grupo, você é muito bem-vinda, porque lá a gente só fala de Jesus e de coisas boas. Bom, a senha é: eu me arrependo. Eu sempre vou trazer a senha em primeira pessoa para que a gente medite sobre isso. Então, ao longo do seu dia, siga pensando sobre arrependimento. Então, fale para você mesmo, para a sua alma hoje e faça como se fosse uma oração a Deus: Senhor, eu me arrependo. Deus abençoe e espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai ler 2 capítulos, tá? O capítulo 8, do verso 27 até o fim, e do 9 até o 29. Vai ser bem legal. Beijão, gente. Espero a senha de vocês.